I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, bursting my... E aí você descobre que a piada era você. I Started a Joke, Bee Gees, 1968. Minha gente, nós estamos passando pelo momento mais ímpar da nossa história. Não tenha dúvida nenhuma. É preciso muita frieza para analisar o momento que nós vivemos. O momento é único. É acelerado, vamos dizer assim, pela anemia que nós temos de grandes nomes. Os grandes nomes políticos acabaram. O que existia aqui no Brasil, o grande nome soberano, era o Lula. Ele, numa soma de idiotice, imbecilidade, falta de brios, falta de culhões e falta de peito de ser um estadista, se submeteu a esse judiciário. O pior, a parte mais podre desse judiciário, algo que eu vou conversar na frente, mais um pouco à frente, porque antes eu quero estabelecer aqui um refresco na memória. Como nós chegamos aqui, uma das formas de como nós chegamos aqui, né? Eu tenho uma memória audiovisual muito boa, porque eu acho que uma das formas mais rápidas, inclusive os analistas políticos, os trambiqueiros políticos, os bandidos políticos, os manipuladores políticos consideram essa a forma mais eficiente de comunicação, que é a TV, é o audiovisual, tudo isso aí. Então é o seguinte, a referência que a gente tem é a filmografia. São programas, muitas vezes feitos lá mesmo, nos Estados Unidos. E um especial me veio à cabeça quando eu vi a figura patética do Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu vou atacar o lado do judiciário, mas primeiro deixa eu fazer essa analogia aqui, que eu acho muito pertinente. Em 1997, fizeram um filme nos Estados Unidos, que é chamado aqui no Brasil de Mera Coincidência. Walk the Dog. Traduzindo assim, o rabo que abana o cachorro, né? O elenco é muito bom. Robert De Niro, foi Robert De Niro e Dustin Hoffman, isso. O diretor, acho que foi o Barry Levinson. E o filme é baseado num livro, American Hero. O American Hero é o herói americano, né? E ele foi classificado como comédia, mas o filme não tem nada de comédia. O filme é dedo na ferida. Ele colocou como comédia provavelmente para captar recursos, para arrumar produtores, para arrumar quem botasse grana no filme, porque o filme não tem nada disso. Mas a figura central do filme, o enredo do filme é muito simples, né? O presidente dos Estados Unidos está num processo de reeleição e está envolvido num escândalo sexual na época, né? Qualquer ligação com o Clinton na época era mera coincidência, né? Então é o seguinte, por isso o nome em português ficou muito bonito, o nome em português ficou bom demais, né? E em Portugal ele foi chamado de Manobras da Casa Branca. Aí
o que acontece? Há poucos dias da reeleição, acontece esse escândalo. E um dos Lua Preta, um daqueles assessores, provavelmente ninguém fala, mas da CIA, ele entra em contato com um produtor de cinema e eles pensam o que vão fazer e inventam uma guerra. A guerra, para o americano obtuso, era na Albânia, porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% dos americanos não sabiam onde era a Albânia. Então isso aí era suficiente para eles. Eles não estão preocupados, é igual aquele negócio, ninguém está preocupado com o canal do Rubem, que tem 11 mil seguidores. Esses 11 mil seguidores saem no xixi. 2 mil, 3 mil visualizações, eu posso colocar a maior verdade do mundo aqui, que não vai ter repercussão nenhuma. Importante é o cara que tem 2 milhões de seguidores e fala merda o dia inteiro, o cara da esquerda que tem centenas de milhares fica lacrando e falando bosta e brigando um contra os outros. Então não é à toa que eles escolhem seus adversários também. Mas aí o que acontece? Eles criam essa fictícia guerra contra essa Albânia, tudo inventado, tudo em cenário. E o povo engole. Porque a mídia está em cima, tudo está em cima. Mas a parte hilária do filme é quando aparece, fala assim, bem, agora nós temos que ter um herói. Uma figura, o americano é individualista, ele precisa ter a figura, ele precisa do ícone, ele precisa de ter alguém para venerar. Igual o Bolsonaro vendo a foto de um Mariner, né, babando, começando a ficar todo molhado. Então aquilo tem desde criança. O Bolsonaro é aquele imbecil que vai assistir um filme na sua casa, olha, que filme é esse? É filme de guerra? Eu vou torcer para esse aqui do uniforme verde, que eu não gosto de vermelho, eu sou anticomunista. Tá? É o cara que consegue ver um filme de guerra sobre uma tragédia humana e escolher um dos lados. É tão imbecil esse ponto. Tá? Então é o seguinte, o mais hilário é quando eles precisam criar um herói. E para criar o herói, eles escolhem um personagem. Sargento... Tem um nome alemão. Não estou lembrado agora. Sargento Schumann. O sargento William Schumann. William Schumann. Porque ontem eu dei uma olhadinha para relembrar que é feito pelo Woody Harrelson. Woody Harrelson, aquele ator que tem uma falha nos dentes, louro, com uma cara de doido, né? E, inclusive, esse Woody Harrelson, existe uma particularidade muito interessante, que o pai dele era matador da máfia, assassino. Morreu na prisão, cumprindo prisão perpétua por ter matado um juiz. Ele era pistoleiro da máfia mesmo. Isso aí não é segredo, não, está na biografia dele, aquele Woody Harrelson. E ele faz um papel maravilhoso, fantástico, porque o herói que eles escolhem, que pegam, é um psicopata. Um imbecil que não consegue pronunciar 2 palavras. O cara rosna. E o resto eu não vou contar, porque essa figura é a cara do Bolsonaro. Ele é a cara do Bolsonaro. O militar estúpido, imbecil, que não tem a mínima noção aonde está. E nós estamos exatamente no meio desse filme Mera Coincidência, aonde parece, dá a impressão que a gente está numa comédia, mas não é comédia não. É um drama violentíssimo que nós estamos passando. Nós estamos no momento mais baixo da nossa história. E hoje nós tivemos... o que aconteceu hoje? Hoje prenderam o Michel Temer junto com o Moreira Franco. Eu confesso para vocês que poucas coisas me dariam mais prazer na vida do que ver o Moreira Franco preso. Agora você imagina eu chegar ao ponto de ser a favor que o Moreira Franco seja solto. Por quê? Bem, primeiro porque o artigo 312 lá no que tange lá a prisão preventiva, ali não há encaixe em momento algum. Lamentavelmente,
Eu não estou preocupado com os crimes do Michel Temer. Primeiro que eu queria saber como é que ele chegou aí, até esse ponto. Mas hoje a prisão do Temer não obedece a nenhum processo de moralização. Ninguém está consertando o país. Hoje eu, assustado, estava vendo, tomando café na cozinha, e estava ligado no SBT, e tem um gnomo lá. O SBT parece Cidade da Polícia, né? Na hora do almoço. Tem um gnomo lá, uma menina lá de 1,5 metro de altura, que é metida a autoridade lá, que fica com aqueles programas Munducão, dedo na cara dos outros, dedo na cara, é isso, aquilo, essas palhaçadas, essas bravatas imbecis, e cercada de delegados, inclusive alguns deles se elegeram deputados em cima dessa maracutaia toda, que eu não sei o que está fazendo um servidor público lá, naquela porra, no horário de expediente, essas porra não tem trabalho não. Estão lá dando palpite o dia inteiro. Quando foi preso, ela virou do alto da sua irresponsabilidade e do alto do que o microfone permite para que um imbecil desses, um retardado desses, ou uma retardada dessa, chega e fala assim: você sabe por que esse cara está indo preso? Está indo preso quando você for no posto de saúde e não tiver remédio para o seu filho, tá? A culpa é dele. A culpa é do Pezão, a culpa é do outro, do Sérgio Cabral. E não é. E não é. Muito pelo contrário. Superfaturando produtos para o povo é que eles conseguem fazer isso tudo. Aquele gnomo, aquela imbecil, aquela retardada, aquela figura do mal, que é um ente do mal, espalhando ignorância para o nosso povo, e o pior que muita gente letrada, cheia de canudo, engole, é que é o seguinte: alguém fala assim, mas espera aí, 4,5% do nosso PIB é que vai para a saúde, 46% é para pagar juros. Se a gente pagasse metade do juro, mesmo com esses caras roubando 10 vezes mais do que isso, nós teríamos um médico e um home care para cada brasileiro. Mas ninguém fala isso, porque esse pessoal é instruído a isso, a instigar o povo. Eu estava conversando com o André Rezende, amigo nosso, parceiro nosso, o André falando comigo: Rubem, você já viu de que o Michel Temer está sendo acusado? É do somatório dos últimos 40 anos. Claro que ele cometeu crimes e mais crimes nesses 40 anos. Só que você precisa da tipificação do crime. Como o Lula não tinha todo esse grande ativo, o que fizeram? Pegaram um apartamento bunda e enfiaram na bunda dele. Um apartamento bunda numa bunda, deu empate. Legal. Com o Michel Temer é o seguinte: o que eles criaram? Uma catarse coletiva. No ideário do cidadão, é isso mesmo. Linchamento público. Porque, por incrível que pareça, toda vez que o Sérgio Moro vai nos Estados Unidos, visita a CIA, ele volta e as prisões políticas começam a acontecer. É uma coincidência enorme. Todas as vezes que ele viajou para os Estados Unidos, porque ele não trabalhava aqui no Brasil, né? Ele dava expediente. Ele era o todo-poderoso, não tinha horário de trabalho, não tinha dia de trabalho, não tinha faina, não tinha porra nenhuma, não tinha responsabilidade. É o primeiro juiz de uma vara que virou vara exclusiva de um crime. E hoje você chega para mim e fala assim: você está a favor do Gilmar Mendes? Eu estou a favor das instituições, como sempre estive. O STF, com todos os seus erros, com todos os seus maus ministros, representa a institucionalidade, representa o poder do judiciário no Brasil. E a Lava Jato é uma milícia de toga. Milícia de toga. Como eu vejo muita gente, até nos meus comentários: os caras estão passando por cima da lei. Mas o que daí? O importante é o resultado. Resultado de quê? Resultado de quê, cara pálida? Que resultado? Pela nova lei de responsabilidades fiscais, somada à lei lá da Dilma,
tá? Da delação premiada, mais o domínio do fato, que virou lei, por súmula vinculante, porque a dona Dilma bateu palma, não pegou a Advocacia Geral da União e pediu o impeachment de Joaquim Barbosa na época. Aceitou tudo, porque fazia parte do script dela aceitar tudo, como foi aceitar a Lava Jato, como foi aceitar a prisão do almirante Othon, como o processo de destruição. Hoje nós somos uma terra sem ninguém. E existe uma guerra de foice de um quarto poder que quer virar o principal poder. A milícia de toga. Onde eu vou ficar do lado de miliciano, de criminoso? Eu já falei, a milícia a nível policial, a nível de combate à violência, ela é um fenômeno social. A Lava Jato é um fenômeno administrativo, é a intervenção de outro Estado dentro do nosso Estado. Não há uma queda de braço. Há simplesmente o rompimento de todo o nosso conjunto de leis que são uma merda. Por isso que eu falo muitas vezes, eu sou contra feminicídio, eu sou contra tudo isso, porque para mim isso aí é circo. Crime racial é tudo circo, é tudo palhaçada. É para te darem a impressão que nós vivemos num país includente. E ninguém aqui é incluído em porra nenhuma. Porra. Com feminicídio, com tudo, o cara mata uma mulher com requinte de crueldade e em 5 anos ele está na rua. E em 10 anos está na rua. E acho que é Mark Chapman, né, que matou o John Lennon em 1980, há 39 anos atrás, vai morrer na cadeia. Sem filigrana, sem frescura, sem lei especial. Aconteceram 10 feminicídios. Que bom que nós somos a Suécia, né? Outro feminicídio aconteceu. Bicho, dá tratamento de homicídio para aquela porra. Pega o filho da puta que matou a mulher por motivo fútil, bota ele para apodrecer na cadeia, trabalhando em serviço forçado até o último dos seus dias. Não pode, que a lei não permite. Muda a lei. Mude-se a lei. Agora, não adianta aparecer uma lava-jato, uma quadrilha, uma gangue, ao arrepio da lei. O TRF4 deu poderes extraordinários ao negócio, legislou e todo mundo... Isso daí é fruto de todo mundo engolir. O Temer tem culpa, o Lula tem culpa demais, a Dilma é parceira e comparsa. E hoje nós temos isso. Então é o seguinte, o crime é meio perfeito, porque é o seguinte, pega-se uma figura odiada, Michel Temer, pega-se um conjunto, um elenco de suspeitas, suposições e evidências de crimes que ele cometeu na vida toda, coloca tudo isso num pote, coloca em cima dele, ao mesmo tempo coloca um valor exorbitante, 1,8 bilhão, pronto, e coloca a mídia para divulgar isso, pronto. Linchamento público, não precisa de julgamento. Quem se colocar a favor disso aí, ou quem der um habeas corpus para esses homens, está linchado. Porque a Globo não vai deixar, a mídia não vai deixar. Não é à toa que o sargento Schumann, o idiota colocado como herói, às pressas, lá em cima, é o presidente atual do Brasil. Porque não existe presidência, não existe nada. Existe aquele idiota fazendo merda pelo mundo, desgraçando o nosso país. Não existem líderes, vivemos sob a égide do terror, do obscurantismo, da caça às bruxas, de um grupo, de um grupelho, de uma milícia, como já repeti, liderada por um cara que entrou para o serviço público de forma ilegal e ilícita, porque ele não cumpria os requisitos no edital. O Dallagnol não cumpria, o pai dele, por compadrio na justiça, foi lá e colocou ele pela janela, e agora nós temos isso aí. Tudo isso porque a Raquel Dodge, que foi indicada pelo Temer, barrou os 2,5 bilhões de reais que os Estados Unidos deu do nosso próprio dinheiro para a gente mesmo, para ser gerido por uma nova empresa que ia ser criada no Paraná, a Procuradores do Paraná S.A., a PPSA, Procuradores Paranaenses S.A., presidente, CEO, tá?
Deltan Dallagnol, com 2,5 bilhões, quantos apartamentos Minha Casa Minha Vida ele não ia comprar, né? Pelo amor de Deus. Aí você é obrigado a ver do outro lado um imbecil, um rato de esgoto, igual aquele jornalista, esqueci até o nome dele agora, até o nome dele me falhou, tá? Essa figura, lembrei agora, é o merda do Cajuru, aquele lambe-saco. Como eu falei, a única coisa emblemática que eu vi foi o dia que ele foi tirar onda para cima de um boxeador e o boxeador entrou em frente às câmeras para encher ele de porrada e ele saiu correndo e chorando. Porque quando tu ameaça cruzar o braço no meio dos cornos é que tu vê a valentia do sujeito, né? E Randolph, e agora o Senado inteiro dizendo que foi atacado depois desse bosta ter tratado o Legislativo brasileiro, que é uma casa do Legislativo, tratar aquilo ali como lixo, como merda. Então hoje é o seguinte, o Og the Dog, né? Realmente é o rabo que está abanando o cachorro. Nós chegamos a esse ponto. Hoje nós vemos um grupelho, uma milícia de toga que tomou conta do Brasil, se macomunou com uma parte do governo, aonde colocou uma figura igual ao Sérgio Moro, que não tem mais foro privilegiado. O foro privilegiado dele é de um cargo ad nutum, demissionável, sem justificativa, mais seguro, porque o sargentão lá é que segura ele, né? E são essas figuras que estão dando as cartas no Brasil. E nós aqui, todo mundo, uma parte batendo palmas, achando que, usando o mesmo argumento que usa o cara que praticamente que tem a milícia do lado de casa. Só que um é no campo prático, outro não, outro é no campo utópico, fantasiado pela nossa mídia, corrompida, comprada, dissolvida através de dinheiro, de patrocínio, e pelo nosso velho e conhecido subservientilismo ao povo do norte. Somos uma vergonha. O resto a gente conta depois, se Deus quiser. Ele vai querer e temos muito mais para contar amanhã. Isso é só para manter as turbinas aquecidas. Até amanhã, se Deus quiser. Ele vai querer.